Meus amigos, muito bom dia. Rogamos que Deus nos traga um dia de muita alegria e de muita paz. Vamos mais uma vez aqui realizar os nossos estudos espíritas e na manhã de hoje nós vamos conversar sobre a importância da fase da infância para o espírito que está de volta. Para o espírito que vem cheio de planos, com as suas esperanças renovadas de ter uma existência hoje melhor do que teve ontem. Então, no nosso estudo, nós vamos colocar um olhar diferente para a psicologia infantil. Exatamente. Então, para todo que tem seus filhos, netos, filhos dos amigos, as pessoas que encontramos na nossa jornada, essas crianças precisam ter um olhar diferente de nossa parte. E essa é a proposta do nosso estudo de hoje. Vamos então iniciar por alguns conceitos muito básicos e muito importantes. Quem são nossas crianças, gente? São os seres, dizem os espíritos, que Deus encaminha para uma nova existência, para um novo recomeço, e por isso que nós dizemos, o espírito que retorna, ele vem cheio de esperanças de fazer uma jornada melhor do que fez no ontem. Então essas crianças que nos seguem são espíritos e que podem ser até mais desenvolvidos que os próprios adultos que os recebem. Por que isso? Porque o espírito é criado por Deus, já vem transitando em várias oportunidades e trazendo para si a sua bagagem espiritual. Os seus erros cometidos no passado, mas também os seus acertos. É o contorno de sua personalidade. É esse conjunto que o espírito já traz ao retornar ao mundo material. Por isso que dizemos, sem medo de errar, muitas das crianças têm uma maturidade espiritual que a gente sequer imagina. E volto a frisar, às vezes são mais maduros do que os próprios pais que os recebem. Os espíritos dizem assim, que essa perturbação que acompanha o espírito ao reencarnar, porque a sua consciência é um pouco embotada para que ele retome a nova existência, nós já estudamos aqui. E o espírito então só desperta completamente sua consciência à medida em que os órgãos do novo corpinho vai se desenvolvendo. Os espíritos até dizem que essa fase, para o espírito que retorna, é como que uma fase de repouso para o seu novo despertar na nova existência física. As informações que a doutrina também nos diz é que, normalmente, é aos 7 anos que a reencarnação se completa mais diretamente. E percebam que muitas crianças, não é? Quando estão bem pequeninas, elas têm uma fase que a gente acha interessante. Estão no mundo material e estão também psiquicamente, muitas vezes ligadas ao plano espiritual. Veem amiguinhos, sentem algumas sensações, porque ela ainda está na transição, não é? Retornando ao mundo físico. Veja que frase interessante dos espíritos. Não sabeis as crianças o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos. Então, realmente é muito interessante o grau de amor que se faz no momento em que uma criança chega até nós. Mas o nosso estudo tem um foco central. E essa questão 383 que nós vamos ler aqui. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância?
questão 383, que é justamente o objetivo do nosso estudo de hoje. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Resposta dos espíritos. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então essa resposta, gente, vamos tratar por parte, porque ela é muito rica, não é? O espírito volta com o fim de se aperfeiçoar. Então a criança que nos chega é esse espírito que está muito desejoso de acertar, porque ele vem para se aperfeiçoar. O espírito nessa fase de infância é mais acessível às impressões que recebe daqueles que estão responsáveis e encarregados por sua educação. No vídeo passado, nós falamos justamente da educação integral para a vida. Então, essa educação de valores humanos precisa começar na tenra idade desse espírito que retorna. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz com palavras muito diretas, muito simples, qual é a nossa maior missão enquanto responsáveis por nossas crianças. Esse item do Evangelho é do capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. Na instrução dos Espíritos nesse capítulo, eles falam esse seguinte trecho que é muito importante para o nosso estudo. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Então veja, gente, a resposta ao questionamento do Livro dos Espíritos já diz que a missão é de todos os responsáveis pela educação das crianças. Pais, tios, avós, professores, a própria sociedade, que precisa ter os códigos respeitados na proteção de nossas crianças. Porque, se volto a dizer, são espíritos esperançosos de fazer uma jornada melhor. Então diz aqui o Evangelho, como eu disse a vocês, de uma forma muito direta. Todos os males, todas as mazelas humanas se derivam do orgulho e do egoísmo. Aí o que é que diz o Evangelho? Que a nossa missão é encaminhar nossas crianças para Deus. E eles dizem, é preciso observar, desde pouca idade, esses germes que podem já estar instalados nesses espíritos que retornam e que nessa atual existência a gente precisa observar essas inclinações que não são muito boas, para que na nova existência não crie raízes novamente e venha mais adiante dificultar a expressão desse espírito no mundo material, quer seja na fase da adolescência, quer seja na fase adulta. Por isso que diz, desde o berço, a criança já manifesta a sua bagagem espiritual. Mas para que pais, mães e todos os responsáveis de forma geral observem essas crianças, é preciso ter tempo, paciência e muita dedicação aos pequeninos que, por bondade divina, repousam novamente em nossas mãos. Porque uma família não se estrutura em mera obra do acaso. Nós já estudamos aqui também. No retorno,
há um planejamento do plano encarnatório e esse novo ser que vem reiniciar a sua existência é um ser que está perfeitamente ajustado à família que o recebe, ou pelos laços do amor ou pelos laços dos comprometimentos de outras existências. Mas nada é obra do acaso. Então os Espíritos dizem assim: a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então, gente, veja que estudo importante para todos nós. É nessa fase em que o espírito está retornando e mais flexível aos novos ensinamentos. Então, nenhum espírito já chega pronto. Ele traz a sua bagagem espiritual, um grande desejo de fazer uma nova existência feliz e harmônica, mas as pessoas que o cercam podem justamente nessa fase em que o espírito está mais flexível passar os novos ensinamentos desde a tenra idade e que farão com certeza toda a diferença para o restante de sua jornada. Quem sabe da psicologia entende e nos explica o que nós estamos aqui estudando. O quanto é importante a fase infantil para esse espírito de esperanças renovadas, não é? É preciso então que ao seu lado nós possamos ir organizando novamente as balizas do seu caráter, das suas inclinações, o estimulando nas coisas que são úteis. Por isso que se diz que um lar harmonizado vai receber aquele espírito, às vezes até dificultoso, mas nessa fase da infância, ele há de ir reformando o seu próprio caráter, as inclinações que já trouxe consigo. Aí dizem os Espíritos uma advertência muito importante para nós. Eles dizem: é assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem todo o universo. Então, gente, a fase de infância é tudo isso junto, não é? E que esse estudo traz um olhar um pouco mais aprofundado para esse momento tão, mas tão importante para a vida desse novo espírito que chega e como tarefa iluminada e abençoada para os responsáveis por sua nova educação. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho. O que é que acontece quando esse espírito ele chega à fase adolescência e à fase adulta e muitas vezes os pais dizem assim: mas essa criança mudou demais. Era uma criança às vezes dócil, tranquila, e da adolescência para frente tornou-se um adulto muito mais difícil, um pouco mais complicado. E essa mudança, por que se dá? Como também a outra questão. Às vezes era uma criança muito rebelde, um pouco difícil pelo ambiente em que vivia. Quando vai chegando na fase adolescência e na fase adulta, há sim uma grande transformação no seu caráter. Pelo menos é isso que nós enxergamos. E os Espíritos dizem assim: quando ele sai da fase da infância e entra para a adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra realmente tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Quando as crianças não mais necessitam dessa proteção mais próxima, dessa assistência que lhes foi dispensada,
durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se mostram sempre de matizes que estavam arquivados em si desde a primeira infância. Então veja que esse estudo é muito interessante, gente. Sabermos que as crianças trazem a sua bagagem espiritual, a importância que é as nossas primeiras aproximações com esses espíritos na sua fase infantil, porque mais adiante, com o desenvolvimento dos órgãos, é natural que o espírito também vá expandindo toda e completamente o seu grau de consciência. Além do que está no inconsciente, não é? Que ele traz de outras oportunidades, são aquilo que está arquivado em si. Quando ele vai desenvolvendo os órgãos do novo corpo, o espírito também vai se expandindo em consciência e mostrando, como dizem os espíritos, em toda a sua nudez, realmente o que são. É por isso que a fase da infância é tão importante, porque se eles já eram espíritos fundamentalmente bons, isso também vai ser mostrado quando ele chegar numa fase de maior expansão de consciência. E se trazia muitas dificuldades íntimas, não foi tempo perdido, gente, muito pelo contrário. Toda a fase de infância lhe serviu para amortecer essas inclinações e encaminhá-lo para um novo momento de redenção e de redescobrimento espiritual. Essa é a grande função da fase infantil na vida do espírito que retorna, é estruturar-se em novas bases. E aí nós vamos nos encaminhando ao final do nosso estudo com uma reflexão muito importante do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: filha de tua carne, ou rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para nos redimir. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Então, gente, espero mesmo em Deus que esse estudo mexa conosco, que já somos adultos e que um dia fomos crianças. Que Deus ilumine as mentes, os corações desses pais, avós, todos os responsáveis por nossas crianças, para que deem de si o melhor. Dizem os Espíritos que o amor que une pais e filhos é a maior expressão e mais profunda de amor que existe aqui no plano material e também no plano espiritual. Se gostaram do nosso estudo, se inscrevam no nosso canal. Volto a dizer, deixem seus comentários. Gente, esse like que vocês dão, a mãozinha lá, é muito importante para nos fortalecer na plataforma e, sobretudo, a divulgação, não é, dos nossos estudos, para que esses ensinamentos, que não são meus, são dos espíritos superiores, alcance o meu, o seu e todos os corações. Que a paz de Jesus nos envolva hoje, agora e para todo sempre.